Esse vídeo foi feito em parceria com a Genera. Você pode fazer o mesmo teste que eu fiz com R$100 de desconto usando o cupom GENERA todo dia, que também está na descrição. O cupom vale para os testes completo e standard e pode ser feito até mesmo nessa quarentena, sem sair de casa pelo kit de autocoleta. DNA, os blocos de construção da vida. Uma longa cadeia de átomos que se repetem e fazem parte do que você chama de você. Uma grande parte das características que definem você são, na verdade, uma sequência específica de peças de informação, que nós chamamos de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é construído com uma das 4 bases nitrogenadas, que são a adenina, citosina, guanina e timina, e também um grupo fosfato. Dependendo da combinação dessas peças, você forma longas cadeias que podem participar na construção de características como a cor dos seus olhos, do seu cabelo ou até mesmo da sua tolerância ao estresse. Recentemente eu fiz um exame genético em parceria com a Genera, que é uma empresa brasileira focada em genômica pessoal. Eu fiquei impressionado com a quantidade de informações sobre mim mesmo que eu fui capaz de obter apenas esfregando um cotonete na minha boca. Antes de comentar os resultados do teste, eu gostaria de discutir como eles conseguem esses resultados. Existe uma coisa chamada SNP, pronunciada SNP, que vem do inglês Single Nucleotide Polymorphism. Não se impressionem pelo nome grande. Basicamente, os SNPs são as variações genéticas mais comuns entre os seres humanos. Cada SNP corresponde a uma localização no seu DNA que pode apresentar uma diferença em apenas um desses 4 nucleotídeos naquele ponto específico. Por exemplo, um SNP pode ser uma troca no meio da cadeia de DNA de uma adenina por uma citosina. SNPs são completamente normais e ocorrem, em média, uma vez a cada 1000 nucleotídeos. Ou seja, no total existem entre 4 e 5 milhões de SNPs no genoma de uma pessoa. Os SNPs podem agir como marcadores biológicos e até mesmo ajudar a encontrar genes que estão relacionados a doenças ou comportamentos. É importante citar que a maior parte dos SNPs não tem efeitos na saúde ou desenvolvimento de um indivíduo, mas alguns deles têm. Várias pesquisas conseguiram encontrar SNPs específicos que podem prever alguns tipos de comportamentos, como vícios ou o risco de desenvolver algumas doenças. O nosso genótipo, a nossa identidade genética, pode ajudar a definir algumas características mais óbvias e aparentes, tipo características físicas, como a cor dos nossos cabelos ou dos nossos olhos, chamados de fenótipo. Mas o que mais me interessou foi saber um pouco mais sobre as características que não são óbvias e muito menos aparentes. Por exemplo, eu não fazia ideia de que existia relação entre o meu perfil genético e a fome emocional. O resultado diz que eu tenho maior predisposição para a fome emocional. Diferente da fome fisiológica, que é a fome que você sente porque o seu corpo está precisando de calorias e nutrientes, a fome emocional faz você comer mesmo sem ter a necessidade nutricional, para dizer assim. O interessante é que essa é uma característica que não só pode ser desencadeada por fatores genéticos, como também por fatores ambientais ou psicológicos, como quadros de ansiedade. Essa parte específica da minha identidade genética está associada a um aumento na atividade neural nas áreas que controlam as emoções, os impulsos e os mecanismos de recompensa em resposta à visualização de imagens de comida. Isso significa que, se você tiver o mesmo genótipo que eu para esse SNP, ou seja, se naquele ponto do seu DNA estiver presente o mesmo nucleotídeo que está no meu, você provavelmente vai ter um estímulo diferente quando ver comida. No meu caso, eu fico com fome mesmo se eu não estiver precisando de comida. E isso é o combo perfeito com outro resultado, que é a sensação de saciedade. No meu caso, o meu SNP é do tipo que está relacionado com menor sensação de saciedade. Vamos supor que um ser humano precisaria, em uma refeição, de 500 calorias. Em um caso ideal, quando você terminasse a ingestão dessas 500 calorias, o seu corpo pararia de sentir fome. Isso acontece porque o corpo libera um hormônio chamado leptina, que é o responsável por avisar ao cérebro que já foi ingerida comida suficiente. No meu caso, o meu genótipo está associado a um desbalanço de hormônios. O meu corpo produz menos leptina e mais grelina, que muitos de vocês talvez já tenham estudado no ensino médio como o hormônio da fome. E isso está ficando cada vez mais legal. Ok, então deixando um pouco de lado os meus prazeres com comida, o que a minha identidade genética pode dizer sobre a minha aptidão para exercícios físicos? Eu me lembro muito bem de que quando eu estava no ensino médio, eu era horrível nas aulas de educação física, quando o objetivo era exercícios do tipo correr o mais rápido que eu pudesse, uma distância curta. Mas quem me acompanha no Twitter e no Instagram sabe que hoje em dia o meu esporte favorito é correr. Eu acho extremamente interessante que o meu resultado de resistência física tenha sido resistência física elevada. Novamente, não é só a identidade genética que define isso aqui. Existem diversos fatores, como a capacidade respiratória ou muscular, que podem ser adquiridas e melhoradas através do próprio exercício. No fim, é um conjunto de fatores e não só um que pode resultar nisso.
Uma dessas características é o quanto de oxigênio é transportado pelos glóbulos vermelhos num mesmo intervalo de tempo. Quanto maior for o número de glóbulos vermelhos no meu sangue, naturalmente maior a quantidade de oxigênio que vai circular nele, porque são essas células que se ligam ao oxigênio e que permitem a maior parte do transporte pelo corpo. E, por sua vez, quanto maior for a quantidade de oxigênio chegando nos músculos, maior será a capacidade de conversão de energia em movimento, por exemplo. E agora vamos para uma das partes mais bacanas que está relacionada ao processo de envelhecimento e longevidade. Existem dois resultados muito interessantes aqui. Se você se interessa por longevidade ou já pesquisou alguma coisa, você provavelmente foi apresentado ao conceito de telômero. Os telômeros não são o único fator que influencia no nosso envelhecimento, mas são um dos fatores. Basicamente, o nosso corpo, ou melhor, as nossas células, estão se renovando a todo momento. Isso significa que os nossos tecidos, como a nossa pele ou as paredes do nosso intestino, estão se renovando constantemente. Esse processo funciona através da divisão celular. Você começa com uma célula que se divide e dá origem a duas células iguais à primeira. Nesse processo, seu material genético sofre encurtamento, uma espécie de desgaste nas pontas. Essas pontas são os telômeros, e isso é um processo natural. Chega uma hora em que os telômeros estão tão curtos que a célula não consegue mais se dividir e chega ao fim da sua vida útil. Indivíduos diferentes podem possuir comprimentos diferentes dos telômeros, e esse comprimento, por sua vez, pode ou não pode ser influenciado pela identidade genética da pessoa. Depende. No meu caso, o comprimento dos meus telômeros não é influenciado pela minha identidade genética. Mas no quesito longevidade, a minha expectativa de vida é mais longa. Isso porque, estatisticamente, eu possuo uma parte da minha identidade genética que é encontrada frequentemente em indivíduos com mais de 100 anos. No entanto, esse resultado sozinho precisa ser lido com cautela, porque tanto as atividades físicas que nós fazemos, até questões comportamentais como estresse, tabagismo ou consumo de álcool, têm grandes influências na expectativa de vida de uma pessoa. E falando em questões comportamentais, o meu teste diz que eu possuo preferência por horários noturnos. O que não é surpresa baseado nos horários em que eu geralmente tuito. Todo ser humano possui uma espécie de relógio interno que regula diversas das nossas funções do dia a dia. Esse relógio funciona com base em períodos de praticamente 24 horas, e algumas pessoas possuem um certo atraso nesse relógio. Isso faz com que existam pessoas mais ativas no período da manhã e outras mais ativas no período da tarde. Uma curiosidade que me ocorre aqui que eu acho válido comentar é que eu comecei a ler um livro chamado Por que Nós Dormimos? E nesse livro o autor comenta que, ao que tudo indica, dormir é uma certa desvantagem, porque dormir nos deixa expostos a predadores e tira de nós tempo precioso que nós poderíamos estar, sei lá, buscando comida. Só que como em um mesmo grupo nós temos pessoas com ritmos circadianos, ou seja, ciclos do sono diferentes, talvez uma das razões evolutivas disso fosse proteger parte do grupo que dorme enquanto a outra parte fica acordada. Mas agora você deve estar se perguntando se não é perigoso que alguém ou uma empresa tem acesso a informações tão pessoais sobre fundamentalmente o que faz de você você. E sim, mais e mais ao longo do tempo a privacidade, desde questões de uso de dados até exames genéticos, tem ficado evidente, com discussões importantíssimas. Um dos motivos que me levou a fazer esse vídeo e aceitar a parceria com a Genera foi eles terem deixado eu falar abertamente de privacidade e como eles gerem esses dados, porque eu não aceitaria não ser transparente com vocês. No meu caso, eu comentei vários dos meus resultados para fins didáticos e porque eu também estou confortável em dividir eles com vocês. E a Genera, ao fazer esses testes, tem como objetivo apenas mostrar para cada pessoa o que o seu DNA pode revelar, e assim protege os seus resultados acreditando que os dados genéticos devem pertencer aos próprios indivíduos. E além disso, cada um deve usar ou compartilhar as suas informações com quem quiser. Só você tem acesso aos seus resultados e só você pode escolher dividir eles com alguém ou não. Eu acho extremamente importante de falar isso e trazer essa questão à tona porque é uma questão relativamente nova. Novas empresas que fazem testes de ancestralidade e DNA surgem no mercado todos os anos. Mas é muito importante de se perguntar o que elas fazem com a sua informação, que é propriedade sua e somente sua após esses testes. Eu sempre tive curiosidade de fazer um teste desses, mas eu sempre tive medo de que minha curiosidade pudesse me custar a minha privacidade. É importante lembrar que, embora nossos genes possam dizer muito sobre nós, eles não são os únicos fatores que definem um indivíduo. Seres humanos são complexos e não faltam provas disso. Muito obrigado e até a próxima.
A Genera fez um cupom de desconto especial dando R$100 para quem utilizar esse cupom na compra dos kits Genera Standard ou completo. Então coloque o cupom Genera todo dia, tudo junto, sem espaço, na hora de finalizar sua compra pelo site. E quem tiver interesse em fazer esse teste, que é muito bacana, o link vai estar aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.